Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí as últimas informações do Botafogo que entra em campo hoje contra o Atlético Paranaense, briga direta pela liderança. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Fogão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, jogo no Newton Santos. Esse jogo é hoje, às 19 horas, e é um jogo que marca 100 jogos do Júnior Santos pelo Botafogo. Em caso de vitória, como a gente mostrou aí, o Glorioso vai fazer a manutenção da liderança. Então, assim, ele depende só de si, né, para ficar ali no topo e um confronto direto com o Atlético Paranaense. Noite especial no estádio Newton Santos para o principal nome do Alvinegro na temporada. Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, adversário direto na disputa pelo topo da tabela. Além da importância do jogo, o atacante Júnior Santos tem outro motivo para ficar ansioso para o confronto. Nesta quarta-feira, o Jacaré completa 100 jogos com a camisa alvinegra. Destaque da América do Sul na temporada, o atleta viveu altos e baixos entre as duas passagens pelo clube. Contratado por empréstimo em 2022, Júnior Santos acabou não ficando no elenco ao fim da temporada. Após rápida passagem pelo Fortaleza, onde não foi aproveitado, voltou ao Botafogo em definitivo, dessa vez para ficar. Com contrato renovado até o fim de 2027, o artilheiro vive a melhor fase da carreira. Já são 18 gols em 2024, e se depender do momento, esse número pode aumentar nesta noite. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam às 19h45 no estádio Newton Santos. Incendeia a torcida do Fogão! Olha aqui, quem acompanha o Botafogo de pertinho, e é o caso desse programa, que nós acompanhamos o Botafogo pertinho, né? Não sei porquê, eu acho que tem uma moça que trabalha lá que gosta do Botafogo. Então, vamos relembrar Júnior Santos no Botafogo, Vene Casagrande? Vamos. Ele chega. E aí o Luiz Castro logo gosta dele. Daí ele vai-se embora pro Japão. Foi pro Japão, Foi né? pro Japão que o Botafogo não exerceu a opção de compra na ocasião. Exato. E aí ele fica uns meses fora, um tempo fora. Ele foi o mesmo tempo... Não, ele foi pro Fortaleza. Foi pro Fortaleza. Foi pro Fortaleza. O Fortaleza decidiu exercer a opção de compra. É. Aí ele ficou um tempo fora. Foi o mesmo tempo que o Botafogo ficou lascado no Campeonato Carioca, lembra? Sim. Foi a primeira Taça Rio. O Botafogo sentiu falta dele. Aí ele volta. E não por coincidência, quando ele volta, o Botafogo volta a performar bem. Ficava sempre uma lacuna ali naquele lado direito. Uma lacuna naquele lado direito. A importância do Júnior, ela não é dessa temporada, Lucas Pedrosa. Não. Porque essa temporada ele faz uma temporada mágica. Provavelmente até para sua própria carreira, claro, né? Os números dele são incríveis. Ele é o artilheiro da Libertadores, ele tem 18 gols na temporada, ele é um cara que tá... E o Veneto falou no programa outro dia assim, se colocar o Júnior Santos de goleiro, ele pega um pênalti. Ele foi e pegou. Ele foi e pegou. O que ele fez, Veneto? Ele deu uma de goleiro. É isso. Ele ainda agarrou uma bola. É ainda pegou uma bola no último jogo. Então, assim, a temporada dele tá mágica. Mas não é de hoje que ele é um personagem extremamente importante. E outra, no ano passado, naqueles últimos meses, que eu não tava aqui no Brasil, não sei o que aconteceu, deu um negocinho lá no probleminha. Ah, é? Ele foi um dos poucos jogadores em que ele saiu ileso em relação à torcida. Perfeito. Porque ele foi até o final performando bem. Aguerrido, com vontade. Quer dizer, o Júnior é um personagem importante há muito tempo no Botafogo. E a história do Júnior é legal porque ele não teve base, né? Ele começou a jogar futebol profissionalmente tarde. E eu acredito que esse fato tenha feito também o Júnior Santos, nos primeiros anos da carreira dele, começar a se adaptar ao futebol profissional. Então, o que a gente vê do Júnior Santos desde a temporada passada, desde o momento que ele vestiu a camisa do Botafogo, nessas idas e vindas? Um jogador confiante, um jogador que aprendeu taticamente que ele pode usar o ímpeto, a confiança dele, a habilidade, a velocidade, sem que ele seja uma pessoa desgovernada, que era o que muita gente reclamava antigamente, faz jogada de Pelé, faz jogada de Mané. Não, o Júnior Santos aprendeu. Isso mostra como o próprio Júnior Santos também quis
melhorar como atleta. Hoje ele é um atleta que pode jogar do lado direito, ele pode jogar de camisa 9, ele pode jogar do lado esquerdo e ele vem sendo pro Botafogo um cara influente. Ele já era um cara influente e hoje ele decide partidas. Então, para mim, o Júnior Santos, eu já falei aqui algumas vezes, é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, em desempenho, e ele merece tudo que ele vem conquistando, porque eu entendo que ele amadureceu como atleta, não só eu como vou trazer jogador. um ponto. Inclusive, entrou na mira de um grande clube, que foi o Cruzeiro. Sim. Que fez uma proposta milionária. 3 vezes mais do que ele ganhava no Botafogo antes da renovação de contrato. E ele foi, né? Não, ele não foi. Ah, não foi não? Acho que tivesse Não, sido. ele não foi. É Ele não Dudu queria e ir. Júnior Santos, cara. Vai ser a dupla de ataque do Cruzeiro. Parabéns ao marketing do Botafogo no anúncio da renovação. Pra Deram quem- uma brincada com o Cruzeiro. Pra quem é não isso, entendeu, faz parte. a imprensa até noticiou lá em Minas que o Júnior queria ir pro Cruzeiro. É o quê? E aí renovou e tal, e no anúncio da renovação do Botafogo, eles botaram um Cruzeiro no mar, né? Um Cruzeiro. Sim. E aí, e a legenda Não é era que ele algo, foi? não é que ele foi? E aí filmaram o Cruzeiro na Só que tela pra do mim- Cruzeiro do mar, tava a renovação O grande do Júnior. detalhe é antes da renovação oficial, quando ele vira numa entrevista e fala: Alô, John, John. quero renovar. É muito, é muito. Cara, é sensacional. Alô, John. E o mais engraçado, sabe o que é? O John respondeu. Óbvio, pô. Porque o John é assim. Vou mandar um beijo pro pai do nosso Ulisses. O Ulisses foi nosso câmera durante muitos anos. Um abraço. Provavelmente a gente se encontra hoje lá no jogo, né? O Ulisses tá lá trabalhando no estádio. O nome do pai dele é Geraldo, ele torce pro Flusão. Daqui a pouco a gente vai falar do seu Fluminense. Um beijo pro seu Geraldo. Olha aqui, e tem uma outra coisa nessa evolução do Júnior. Eu sempre falei nesse programa, gente, não bota o Júnior de falso 9, não bota o Júnior do lado esquerdo, não foi? Ele não funciona. E não funcionava mesmo. Ele ainda, obviamente, eu acho que performa muito melhor pelo lado direito. Mas quantos gols nessa temporada a gente está vendo agora nos últimos meses, desde a chegada do Arthur Jorge, dele vindo aqui por dentro. Facão tudo igualzinho. direto, faz facão Faz o o tempo facão e finaliza. Caindo muito pela ponta esquerda e performando bem. Eu continuo achando que ele é excelente na direita. Mas ele está começando a conseguir se entender em outros lugares. E provavelmente isso já é uma evolução dele com o Arthur Jorge, Sem Pedrosa. dúvida. Não, o treinador ele muda muito, cara. O treinador ele consegue evoluir atletas de uma forma absurda. E o Júnior Santos ele se beneficia desse estilo de jogo do Arthur Jorge, que é esse jogo mais funcional, onde você não tem uma posição fixa como é o posicional. O Júnior Santos tem jogado muita bola, cara. É redundante falar o que ele tem feito. E os números dele poderiam ser até maiores. Teve um jogo que o Botafogo aí, que ele errou 2, 3 gols, assim, que teoricamente na fase que ele tá... Foram 3 passes do Tietê. Exatamente. Que o Tietê Foi o fez gol que- assim, ó. foi o jogo Toma, que o Júnior, Bastos fez o faz. gol. Foi o... Foi o jogo que o Foi Bastos- contra quem? Foi o jogo que o Bastos fez o gol de Fluminense. cabeça. Foi contra o Fluminense. Fluminense. Contra o Fluminense. Ele perdeu... Perdeu não, ele não fez. Sim. 3 gols, 2 passes do Tietê, É. que ele deu Lançamentos a bola. longos. O Tietê fez assim, ó. Toma, agora você só finaliza. Ah, o famoso tem dia que é noite. É, a bola exato. não ia entrar com ele naquele Exato. dia. Depois vou contar uma resenha interna sobre esse Ah, é? assunto pra vocês, mas é segredo. Olha aqui, ó, e tem um ponto pra esse jogo de hoje. Tiquinho, eles não soltaram ainda o relacionados, né? Ainda não mostraram, porque eles demoram um pouquinho pra mostrar. Mas o Tiquinho provavelmente não deve jogar, porque ainda tá toda a questão do pai dele que faleceu. E aí, Venê, é uma ausência que era o retoque do Savarino, que já tá servindo sua seleção. No último jogo, ele colocou o Tietê, fez a manutenção ali do Tietê. Para esse jogo, a gente também tem uma outra opção para entrar, como foi no último, do Eduardo. Ele escolheu botar o Oscar Romero como titular. Ele pode não botar o Oscar Romero e botar o Eduardo nessa situação. Eu acredito que o Tchê fique ali como um terceiro homem de meio de campo, porque ele está fazendo isso com uma boa frequência. Mas nesse buraco que ficou do Savarino, depois ficou do Tiquinho, ele colocou o Oscar Romero. E agora tem também a opção do Eduardo. Como é que será que ele deve vir aí? Então, pra esse eu jogo? manteria o Romero como titular e deixaria o Eduardo como opção para o segundo tempo. Eu acho que, independentemente até da escolha, ele vai, assim, será uma boa escolha, porque estamos falando de o Eduardo, que é um bom jogador, e o Romero, que desde quando chegou ao Botafogo tem feito boas partidas. Mas, se eu tivesse que escolher uma opção, eu manteria o Romero no time titular. Acho até que ele fez uma boa partida na última partida pelo Botafogo e deixaria o Eduardo como opção para o segundo tempo, que é um jogador extremamente versátil também. o Ele Eduardo- pode não fazer apenas a função Ele que o faz até Romero um vai falso fazer. nove bem. Exatamente. Então eu deixaria o Eduardo para o segundo tempo, lembrando que será um jogo extremamente difícil.
Quem viu o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense Sim. viu que é um time extremamente arrumado, um time que de fato vai brigar na parte de cima da tabela. Por ser ainda esse adversário, eu deixaria o Eduardo como opção. Eu acho que o Eduardo no segundo tempo pode agregar mais do que deixar o Romero para o segundo tempo, entende? Pela versatilidade do Eduardo. O Botafogo encontrou o Atlético Paranaense em 2 ocasiões no ano passado, né? Nos jogos do Brasileiro, em casa. E da Copa do Brasil, que ele até foi eliminado. O jogo do Atlético foi aquele jogo do apagão, da luz. Sim, sim. O Botafogo abre o placar com o gol do Tiquinho, aí acaba a luz, o Atlético faz um gol impedido, não tinha VAR, né? E depois o resto do jogo ficou pro dia seguinte. Aí era uma... Terrível. Eu tava lá no jogo, foi uma coisa horrorosa. Várzea, né? Ninguém tava se entendendo, nem o Atlético, nem o Botafogo. Foi uma coisa meio muito fria, muito ruim. Então, assim, não deu para temperar o entendimento desse confronto, que virou um confronto até de muita rivalidade no Brasil. Sim. Porque a torcida do Atlético vem, a gente vem firme, não sei o quê, olha o Botafogo. E Botafogo, quem são vocês? E fica aquela coisa. E começou a criar uma rivalidade do Atlético até com o próprio Flamengo, que se encontrou muito com o Atlético nas últimas temporadas, né? A rivalidade é grande, Flamengo e Muito Atlético. grande. E aí, ô Pedrosa, o Atlético que já tem um time bem arrumado há muito tempo, e a gente já fala do Atlético desse programa há muito tempo, como o Bahia que a gente está falando esse ano, mas o Atlético há muitos anos briga por títulos. Sim. Libertadores, Sul-Americano, o próprio brasileiro. O Atlético é um time muito arrumadinho e agora com o treinador Cuca, né? E, além disso, adaptado ao gramado sintético, É né? verdade. Isso tem que ser levado em consideração, porque o costume do Atlético é muito grande, até maior que o do Botafogo, porque tem essa grama sintética há mais tempo. O Atlético tem um meio-campo muito forte, com o Eric, que é um garoto que tem uma velocidade enorme, fora o Fernandinho, que é um craque monstruoso, joga demais. Aí tem um ataque que, por exemplo, no jogo contra o Flamengo eu senti muita falta dele, jogou pouco, Mastriani, mas que vive uma fase muito boa com a camisa do Atlético Paranaense. O próprio Christian, que é um garoto do time também pelas pontas, bem veloz, foi substituído pelo Coelho, não teve tanto efeito, é um bom jogador também. Fora na zaga, que tem o Thiago Heleno, que é um líder, é um cara que conhece muito de futebol brasileiro, então tá longe de ser um adversário fácil, não à toa tá lá em cima, e como vem estando lá em cima em todas as competições que disputa, vai ser um duelo importante pro Botafogo. Dito isso, o Botafogo joga o melhor futebol aí do que o Atlético Paranaense e tem tudo para sair vitorioso. E olha como é que eu tô metida. Eu não sei se eu escolho o Romero ou o Eduardo. Eu iria de Romero também, tá? Já mais frequente. Eu gosto, no jogo. eu acho ele tá mais frequente, mas eu acho que o Eduardo, ele é muito melhor quando ele começa jogando. Ele é aquele verdade. estilo de Isso é jogador verdade. que ele precisa começar Mas a eu partida. pegaria o bom momento do Romero, Porque a confiança o dele. Romero já é um cara que quando ele entra bem. ele entra bem. E muda a característica. Então, Faz assim, sentido também. eu acho que o Eduardo, que se ele vai ser uma opção, que ele seja do início. Porque ele é um cara que ele precisa começar jogando. Quando ele entra, ele é um gênio, né? Tem embasamento, tem Mas embasamento. eu prefiro ele começando jogando. O Romero É não. porque eu acho que aí você perde o grupo. Se você tira um verdade. cara que... Ele mereceu, tá? Como titular. Como o Romero entrou aí como Perfeito. titular, ele mereceu isso. Ele entrou bem, ele performou, tirando a situação Apesar lá. da fugidinha. Da fugidinha. Gente. Tirando essa situação aí, tecnicamente falando, dentro de campo, o Romero tem feito grandes jogos com a camisa do Botafogo. Então, quando você coloca ele titular, e aí no próximo jogo ele tem outra oportunidade para continuar nessa sequência, pensando no jogador que o Romero é, quando ele chegou, ele falou isso, eu não quero ficar no banco, eu quero jogar. Não interessa quem tá ali, eu quero jogar. Eu acho que eu deixaria o Romero por meritocracia. Pedrosa, você já tinha falado ontem aqui, eu tô lendo, porque eu não tava ontem aqui, né? É isso aí, torcida do Botafogo. Botafogo, cara, entra em campo aí disputando a liderança contra o Atlético. Que jogaço, né? O Atlético não é nenhum bobinho no campeonato, tanto é que tá ali brigando pela liderança, deu muito trabalho pro Flamengo. Quase saiu com a vitória, se não fosse o juiz dar um acréscimo ali, absurdo ali pro jogo. O Flamengo não teria conseguido sair com um empate. Agora enfrenta o nosso Botafogo. O Nilton Santos vai estar lotado. Briga direta pela liderança. Botafogo vencendo, dispara ali na frente. Se perder, né, acaba perdendo a liderança para o Atlético. Nilton Santos lotado. Júnior Santos vai estar. Júnior Santos confiante. Jogadores ali com confiança. Espero que saia tudo corretamente. Que tudo se encaminhe para a vitória do Botafogo, para ter essa disparada na liderança. Lembrando, né, pessoal, que ali vencendo ali um candidato direto ali já traz mais confiança ainda para a equipe. Ainda mais sendo em casa, né, será uma festa grandiosa para o Botafogo.
É isso aí, torcida botafoguense, agradeço pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. E lembrando, quando forem se inscrever no canal, lembre-se de ativar o sininho das notificações, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço pela companhia e até o próximo vídeo.